Você aposta no aviãozinho. Se ele sobe, você ganha. Se ele desce, você perde. E esse é um jogo que pede pro apostador fazer justamente aquilo que ele menos sabe fazer: parar. O jogador não sabe parar. E é isso que o jogo pede que ele faça. Você tá fazendo o que aí, Oliveira? Apostando, cara. E esse jogo dá dinheiro? Lógico que dá, caralho. Entrei com 150. E tá com quanto, cara? Tô com 20, mas tá ligado, né? As histórias são bem comuns. As pessoas sempre começam ganhando e sempre acabam perdendo. Não! Meu Deus, Speed, o que você fez? Ai, meu Deus do céu, que teclado, filha, não, mano. Como esse jogo é um dos mais populares, tem muito vídeo por aí mostrando o desespero de quem toma prejuízo. Em geral, quem não tem o hábito de jogar acha isso engraçado, até mesmo quando a tristeza da coisa fica muito óbvia. Caralho! Só pra me perder meu dinheiro, esse caralho. Jogo da desgraça. Não, Michael. Tu é doido, hein, Michael? Ah, meu celular, meu Deus! Vídeos assim são sempre recebidos do mesmo jeito. São só otários. Não vale a pena se preocupar com eles. E a verdade é que a cultura brasileira não dá mole pro otário. Ela favorece o esperto. Aí eu escuto os relatos de dizer assim, mas joga quem quer. De fato, joga quem quer. Mas você, às vezes, induz tanto. Às vezes a gente tá sem dinheiro. Fala assim, eu vou tentar ali pra ver se eu ganho pelo menos R$50. Essa frase, joga quem quer, é a frase que eu vejo que mais falta empatia. É a mesma coisa que você oferecer uma pedra de crack para uma pessoa que tem dependência química e fala, usa se quiser. E essa é a primeira coisa que todo jogador deve saber. Ninguém vai ter pena de você se você perder. Talvez essa falta de solidariedade faça sentido para você, né? Mas ela pode ser uma armadilha da nossa cultura, porque um jogador compulsivo raramente se destrói sozinho. Ele sempre leva junto com ele alguém ou então aquilo que é de alguém. E isso também ajuda a explicar a falta de empatia com o jogador, né? Só que é preciso ser racional. O jogador compulsivo precisa ser protegido, mais ou menos como um urso panda, só que menos fofinho, né? Porque ao invés de te olhar com uma carinha assim que aquece o coração, ele te pede dinheiro emprestado. Mas tem semelhanças, vai. O urso panda nem sempre sabe o que faz. Ele apronta umas bobagens, ele se coloca em risco. Só que se o urso panda sofre, aí todo o ecossistema dele se desestabiliza. E com o jogador, ou com o otário, desculpa, é a mesmíssima coisa. A gente deixa os espertos se aproveitarem demais dos otários e aí a sociedade inteira vira uma bagunça. Aviator, o jogo do aviãozinho, é um exemplo perfeito de um fenômeno que a psicologia conhece como a ilusão de controle de Langer, em referência a Ellen Langer, que é a psicóloga que descreveu como essa ilusão funciona. Basicamente, essa ilusão faz com que a mente humana atribua a si mesma um controle sobre o mundo ao redor que, na verdade, ela nunca teve. A Langer diz que a ilusão de controle pode influenciar em certas crenças, em eventos paranormais, e também pode ser induzida e explorada por jogos de azar. E o jogo do aviãozinho coloca toda a tecnologia dos nossos tempos a favor da ilusão de controle. No começo, o jogador ganha em intervalos que parecem irregulares, num sistema de condicionamento que a psicologia define como reforço intermitente. Funciona muito bem para treinar pombos, e infelizmente os seres humanos também não são imunes a isso. Com o tempo, o sujeito sente que ele está ficando bom em prever a trajetória do aviãozinho. Ele vai ganhando cada vez mais e ele começa a ter a sensação de que ele não apenas está apostando, ele está controlando o aviãozinho. É a ilusão de controle. E dessa sensação de estar controlando o aviãozinho na tela, nascem pensamentos que justificam essa ideia. O jogador começa a pensar que só ele, tem uma estratégia para vencer naquele jogo ali, que ele é bom. Pega as manhas no aviãozinho, que o aviãozinho não tem falha. Eu ganho dinheiro nele pra caralho, entendeu?
Só que assim, o meu erro é que eu quero chegar nos 3 milhões. Aí eu ganho 100, 150, 200 conto, eu fico apostando 35, 40 pau cada rodada. Esse é meu erro. Você não faz esse erro, não. Ganha um tanto, tira um tanto, entendeu? Você entendeu o que eu tô falando, né? Dá pra ganhar dinheiro no aviãozinho. Nos outros é paia. Os outros é tudo ilusão. O aviãozinho, se jogar consciente, deixando voar pouco e arrancando rápido. E outra, cada vez mais apostando mais. Coloca 10 conto, voa um pouquinho, já arranca. Ele vai dar 13 conto, vai dar 3 reais. Que outro jogo dá isso pra você? Nem outro jogo dá isso pra você, entendeu? Mas tem que ser consciente, porque a hora que ele der a voadinha rasante, você tem que saber a hora mais ou menos que ele vai dar a voadinha rasante pra você não apostar, entendeu? E quando você saber que ele vai dar uma voadinha mais longa, aposta no de baixo, são 2 apostas. A de cima deixa mais alta, a de baixo deixa mais baixa, entendeu? Vai na de baixo quietinho, deixa voar longe pra ganhar. Tipo assim, ganhei 2 reais livre agora, além dos meus 20. Então esses 2 reais eu vou deixar voar. Entendeu? Mas assim, sabendo a plataforma, veio a planilha dele do jogo, presta atenção na planilha, senão você vai dar uma emburrecida. Tem que estar ligado na planilha, e mesmo assim ele engana, só que pela planilha dá pra saber como é que é o esquema, tá? Então joga certo, e com esses 5 reais dá pra você fazer 200. E além de ter tecnologia para induzir o jogador à ilusão de controle, a banca também tem todo um aparato de mídia para validar essa ilusão. É propaganda, é influenciador, é podcast, é todo mundo reforçando para o jogador o tempo inteiro que sim, ele está no controle. Existe uma estratégia possível para ganhar. Às vezes é só você variar a casa na qual você joga e tudo bem. Tá? Por isso que vem a importância da diversificação do capital em outros gráficos, né? Em outras casas aí. Porque em outras casas vai ter outro gráfico diferente, né? Totalmente diferente desse que pode estar pagando, né? Pode estar no momento do PAG, que é o que eu instruo o pessoal para poder arriscar o capital ali. A indústria do jogo tem mídia, tem tecnologia de um jeito que nunca teve antes. E também tem um amparo político e um amparo jurídico que são inéditos. A emissora de TV quer entrar no ramo, o senador quer ganhar dinheiro com isso, o deputado também quer sair ganhando. Então, nesse lugar, o Brasil, e nesse momento, o século XXI, tudo conspira a favor das compulsões. E o que resta é que nós, aqui na base da sociedade, tenhamos a capacidade e a decência de mandar real uns pros outros. Mas sabe por que eu tirei ele do grupo? Porque ele veio de novo com esses bagulho de estratégia pra jogar no Tigrinho, mano. Caralho, meu filho, qual que vai ser a próxima agora? Estratégia pra fumar crack no Bombril, porra? Tem que fumar apontando pro norte pra brisa bater mais forte. Ô, viado, quer estratégia? Vai jogar um Final Fantasy. Vai, porra, jogar uma batalha naval. Como eu sei que nesse grupo aqui tem moleque lerdo, eu já tirei ele pra vocês não caírem nessa porra também, mano. Antes os caras faziam esquema de pirâmide, você era enganado, mas você podia enganar outro depois você se vingava, tá ligado? Agora você só se fode, mano. Antigamente você podia só passar pro próximo, tipo, vender um carro com o câmbio do Alogic, tá ligado? Agora, mano, sobrou mais nada. Cortou toda a cadeia de enganação agora, é só você e o tigre. Ele te engana e você gosta. Na escola tu não conseguia fazer uma equação de 1º grau. Agora você quer cronometrar, apertar o botão com o nariz, apertar o botão piscando o cu pra ver se acontece alguma coisa, mano. Saudade de ser enganado com fundamento, mano. Que saudade da Telex Free. 10 anos atrás vocês queriam me falir falando assim: vamos abrir uma paleteria mexicana, vamos abrir um frozen iogurte na Avenida São Miguel. Saudade de quando vocês queriam me falir me vendendo um Linea 1.9, sabe? Agora, mano, vocês querem me falir apertando o botão, vendo um tigre de colete rebolando, caralho. Antigamente, mano, era a maior engenharia social pra dar um golpe, mano. De bilhete premiado na porta de um banco. Você tinha que, convencer, tinha 3 pessoas envolvidas, era no meio da rua, era difícil pra caralho. Agora os caras se entregam. Vocês abrem a conta e ficam assim: me dá golpe, alguém me engana, por favor. Vocês são masoquistas. Você é masoquista financeiro, mano. Caralho. Quem quiser se livrar da ilusão de controle e perceber que teve o cérebro hackeado pelos algoritmos desses jogos, tem algumas opções. Em primeiro lugar, gov.br/autoexclusão apostas. Esse serviço permite que o apostador peça para ser bloqueado nos sites de apostas.
E desde março de 2026, o SUS tem um serviço de teleatendimento para quem está lutando contra esse vício perigoso que é o vício nos jogos. Dá para solicitar o atendimento lá no aplicativo gov.br. Outra coisa que vai te ajudar é perceber que a sua vergonha não é sua amiga. Se você já pegou dinheiro emprestado, se você já mentiu para continuar jogando, você já entrou num lugar perigoso. E para sair dele, você vai ter que confrontar os seus erros. Confrontar os seus erros significa admitir o seu problema para buscar apoio na família, nos amigos, onde for. Só que é claro, né, meu querido jogador, que nem todos os seus erros vão ser perdoados e você tem que ser compreensivo a respeito disso. E essas são as minhas humildes recomendações para um jogador compulsivo. Se você é mais chegado nos prazeres mais elevados da existência, tipo a arte, a música, o cinema, aí a dica é outra. Parêntese, vai. Cinematerapia. Já ouviu falar? O nome é autoexplicativo, né? Filmes que estão sendo usados para complementar tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Claro, ainda é uma coisa muito nova, muito incipiente. Em 2025, um estudo da Nature resolveu vasculhar os relatos sobre esse tipo de intervenção terapêutica na internet e descobriu o que poderia até ser uma tendência para o futuro próximo. Muita gente que está conseguindo controlar o vício em microconteúdo usando o cinema. E é sempre uma troca muito benéfica. Pode melhorar a capacidade de concentração, o humor e até pode ajudar a introduzir outros hábitos saudáveis na rotina. Isso de acordo com os depoimentos coletados pela Nature. É claro que encarar uma cinematerapia formal talvez seja um pouco demais aí para algumas pessoas. Só que uma coisa é certa, ver bons filmes, aprender e se emocionar com eles só pode fazer bem para todo mundo. E a Filmica tá aí para isso. É uma plataforma de streaming brasileira. Tem por lá uns 600 títulos, novos e antigos, selecionados por uma curadoria cuidadosa. São seleções incríveis, temas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. No meio dessas seleções, tem também uma lista de filmes escolhidos por mim. Assinar a Filmica vale a pena e você tem duas opções aqui, hein? Para o plano mensal, você usa o cupom ARVRO e ganha um desconto vitalício. Aí a mensalidade de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, valor que vai continuar valendo enquanto você mantiver a assinatura fixa. Também tem o passe anual Pix, e nesse caso você usa o cupom PIXARVRO. Aí você vai ganhar um desconto de R$ 70 e um ano inteirinho de conteúdo de primeira vai sair por R$ 99,90. Só que claro, né? Essas ofertas são por tempo limitado. Para aproveitar, use o link que está fixado no topo da caixa de comentários. Muito obrigado, Filmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. O David era um menino muito promissor. Trabalhava na loja de carros do sogro dele, tinha toda a confiança da família, deram para o David até acesso à conta bancária da empresa. Só que aí o David, que fazia tudo bem certinho, começou a jogar, virou outra pessoa. Rapidinho começou a desviar dinheiro da empresa para sustentar o vício. Aí em janeiro de 2024 ficou desesperado. Forjou o próprio sequestro, pediu ajuda a um morador de rua, tirou lá umas fotos, fez uns vídeos para simular o crime. E aí entrou em contato com a família pelo chat do Facebook para pedir R$100 mil pelo resgate. A família disse que ia tentar ajudar, negociaram, chegaram em R$40 mil, só que ele percebeu que não ia rolar e desistiu do crime. Só que a essas alturas, a delegacia anti-sequestro já estava em cima e não deu outra. O David foi descoberto, foi pego, acabou preso. E ele, que só queria ganhar uns trocados, acabou perdendo o réu primário. Ainda deu sorte, né? Tem o caso do Vinícius Marinho. Esse mostra que o buraco é muito mais embaixo. Em 2021, o Vinícius largou 2 empregos, um nos Correios e outro num hotel. Todo mundo gostava do cara, trabalhava bem e estava tirando uma grana boa. Só que aí ele largou tudo isso, porque achou que as apostas pagariam mais. Virou um apostador obcecado, e aí um dia chegou para o pai dele, quando as coisas começaram a dar errado, e pediu ajuda, né? O Vinícius chegou a se consultar com um psicólogo, parecia até ter melhorado do vício ali em dada altura. Só que aí no ano seguinte, em dezembro de 2022,
Chegou na casa dos pais, às 9 da manhã, não conversou com ninguém, foi lá usar o computador, no quarto de um irmão, e depois saiu do quarto. Andou pelos cômodos da casa, andou para lá, andou para cá, até que a família encontrou ele morto. O Vinícius tinha acabado de pegar um empréstimo de 10 mil com uma pessoa que ele mal conhecia. Perdeu tudo nas apostas e aí não aguentou, tirou a própria vida. A família do Vinícius, que conheceu ele antes e depois do jogo, não se conformou com isso. Percebeu que não poderia ser só culpa dele. Então eles foram lá e processaram a empresa Bet365. Pediram uma indenização de 2.800.000 reais por danos morais e mais 1 milhão por danos materiais. São histórias pesadas, e se você só joga de quando em quando, você pode achar que está distante delas, que pode acontecer com o David, com o Vinícius, mas com você não, porque você é esperto, sabe quando parar. Mas o fato é que existe uma chance, que é diferente de zero, chance de que você acabe, como o David ou como o Vinícius. E se você não joga, também existe uma chance diferente de zero que, como as pessoas ao redor desses dois, você também seja afetado por esse problema em algum momento. E isso não é sorte, é estatística. Uma pesquisa mostrou que tem 11 milhões de brasileiros jogando de um jeito tão intenso que coloca as finanças, a saúde, a integridade física em risco. É uma epidemia e quase 7% da nossa população já foi contaminada. O tigrinho, o aviãozinho e todos os seus similares são controlados por algoritmos que exploram certas fragilidades da sua psicologia e aí definem quanto você vai ganhar e quanto você vai perder. Os ganhos e as perdas são calculados com base no seu comportamento para te manter grudado no jogo até perder tudo que é seu, talvez também tudo que é dos outros. É um fato biológico. Algumas pessoas têm mais predisposição para se deixar fisgar por esse vício específico. Da mesma forma que algumas pessoas podem ter tendências para o alcoolismo, para o tabagismo. Usando a tecnologia, as máfias internacionais ligadas à jogatina conseguem encontrar e explorar aquela parte do público que está mais vulnerável. Nos Estados Unidos é famoso o caso da Angie Bachman. Essa mulher, muito bem-sucedida, enfrentou uma tragédia pessoal. Aí um cassino que coletava informações para expandir a sua clientela descobriu que ela estava vivendo um momento difícil e que estava mais propensa ao vício naquele momento. Esse cassino direcionou toda a propaganda para ela e eventualmente conseguiu convencer a Angie a aparecer no cassino. E aí, enquanto ela jogava, o cassino coletava mais e mais dados a respeito dela. O cassino usava esses dados para ir drenando cada centavo da Angie, controlando os ganhos, controlando as perdas, para manipular a alegria e a frustração que ela sentia. A vida da Angie acabou destruída, mas a família não se conformou. Foi atrás, investigou e descobriu todo o esquema que o cassino tinha usado para viciar ela quase até a morte. Aí isso foi parar na justiça e os juízes se viram diante de um dilema. Por um lado, a Angie tinha livre-arbítrio e a obrigação de se controlar. Por outro lado, ela foi espionada, estudada e aí teve as suas fragilidades usadas pela indústria do jogo. Como lidar com um dilema desses no século XXI, diante de toda a tecnologia que a gente tem? Porque o caso da Angie é antigo, se desdobrou entre 1990 e 2010. Ficou famoso ao ser relatado no livro O Poder do Hábito. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito e essas máfias da jogatina ficaram bem melhores nessa coisa aí de hackear o cérebro do jogador. Para destruir a vida da Angie, esses caras não tinham mais do que um telefone fixo e pesquisadores usando lá uma calculadora HP. Mas para destruir a vida do Vinícius, aí já tinha telefone celular, Wi-Fi, inteligência artificial, algoritmos super sofisticados, mineração de dados. De lá para cá o problema ficou muito mais sério. Só que o dilema permanece o mesmo. Como é que a gente vai lidar com isso? Se você está jogando, nem que seja só um pouquinho, nem que você se considere livre de qualquer risco, eu peço que você me ouça, porque eu preciso que você entenda. Aqui, no Brasil e agora, no século XXI, tá tudo contra você.
Tá tudo armado para explorar determinadas fragilidades da sua mente, que são biológicas. Não dá para contar com a sorte. E é por isso que eu vou encerrar desejando para você não uma boa sorte, mas sim muito juízo. Meu querido urso panda, se cuide, viu? Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais, quero notar que a gente ainda não sabe qual é o caminho que o Brasil vai decidir seguir diante dessa epidemia de jogos de azar. Poderia ser uma nova regulamentação, com regras adequadas, mais rígidas. Poderia ser uma proibição completa, essa segunda hipótese, confesso que é a minha preferida, me agrada. Mas eu não sei o que vem por aí. O que eu sei é que do jeito que está, não dá para ficar. Nesse exato momento, a nossa sociedade está completamente exposta a essa chaga. Então, assim, cuidemos uns dos outros, enquanto as esferas superiores não tratam desse problema com a devida atenção, com a devida empatia, com a devida responsabilidade, né? Essa história aí de que é otário, o jogador tem que se ferrar, esse é um tipo muito burro de egoísmo, porque ele favorece uma tragédia social, uma tragédia coletiva, que em algum momento vai chegar perto de você. Tudo dito, bora ouvir. São os apoiadores desse canal. Se reúnem no grupo, mandam áudios e assim nasce o nosso PS, também chamado de finalzinho. Quanto mais os amigos confrontam um dependente em jogos, por exemplo, digitais ou day trading, mais a sua crença é reafirmada. É uma coisa impressionante, a confrontação não é eficaz. Os mecanismos de dependência do jogo são tão profundos que mudam a estrutura de pensamento do viciado e passa a ver o mundo em termos de dor na pobreza e de necessidade de buscar uma riqueza fácil e imediata através do jogo. As bets se infiltraram no tecido social como um parasita. Mudaram a dinâmica econômica das famílias, principalmente as mais pobres, que hoje se endividam por causa do vício em apostas. E é em nome da manutenção disso que o lobby do dono do tigrinho se dá. Entre as famílias com renda de até 3 salários mínimos, a inadimplência chega a 38,2%. Já quando olhamos para as famílias que recebem acima de 10 salários mínimos, isso cai para 14,7%. A economia de apostas é um dos aspectos mais vis do capitalismo. Eu compararia ao canibalismo. Você endivida as pessoas, tira delas o poder de compra e a capacidade de consumo, condena as pessoas à insegurança alimentar, à marginalização e abre portas à violência. Você não precisa sair de casa para ir para o bar, para ir para a banca de jornal, não. E ter uma maquininha dividida para vários, não. Agora cada um tem o seu próprio telefone, todo mundo tem um telefone em casa, né? Hoje em dia o aparelho que é mais presente em quantidade em todas as casas são os celulares, né? Então, para a gente ter a noção do quanto isso é nocivo, do potencial, né, desastroso que isso tem. Mas fora isso, tem a parte que é ainda mais grave, né? Que antigamente essas maquininhas que eram do crime organizado e pelo menos saber fisicamente onde estavam, agora não, estão invadindo as casas das pessoas, né? Sem controle, muito pelo contrário, né? Aumentaram essa lucratividade, esse alcance exponencialmente. Eu me dei o trabalho de observar um pouquinho o lugar onde eu vivo, um vizinho muito próximo, trabalhador, trabalha muito na 6x1, endividado com bet, porque ele tem a falsa ilusão que um dia ele ganha R$100, no outro dia ele perde 150, e no outro dia ele ganha X, no outro dia ele ganha Y. Eu confesso que eu fiquei gag, para quem não conhece a expressão, enfim, eu fiquei embasbacada. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Quero aproveitar esse momento para me dirigir novamente a qualquer jogador que possa estar aí me ouvindo. Talvez você esteja com dúvida, assim, né? Será que eu estou viciado? Será que não estou? Eu te peço, mas te peço mesmo de coração, dá uma olhada lá no aplicativo do gov.br que eu mencionei em outro momento desse vídeo.
tenta preencher aquele cadastro e ficar longe das apostas por um tempo. Vê como é que você vai se sentir, tenta se estudar, tenta se compreender, tenta monitorar suas vontades, seus pensamentos, para que você chegue a essa conclusão. Quão perto você está de viver uma dessas histórias tristes que apareceram aqui nesse vídeo? É uma preocupação que a gente tem que ter uns com os outros. Como eu disse antes, não tem nada protegendo o jogador. Só isso mesmo, só, sabe, a empatia, o cuidado, a solidariedade que a gente pode ter uns com os outros. Falando nisso, né, se quiser ter alguma solidariedade com esse meu trabalho solitário, tem ali a chave Pix. Não sei se é uma aposta, assim, sabe? E se for também, eu sou meio que um azarão aí do YouTube brasileiro. Enfim, muito obrigado por me ouvir, um beijo e, como sempre, valeu!